Bom dia aí, pessoal. Estamos aqui para trabalhar com vocês sobre sistema de equações de primeiro grau, né? A gente tem trabalhado aí as equações com duas incógnitas, né? Continuando nesse assunto, então agora nós vamos trabalhar com sistema de equações, que é quando envolve mais de uma equação com duas incógnitas, tá? Então no nosso primeiro exemplo ali, trata de duas cidades, uma cidade A e a cidade B, onde a soma das duas populações elas equivalem a 200 mil habitantes, e diz que a cidade A tem o triplo da população da cidade B, tá? Então, para fazer esse cálculo, a gente está determinando o seguinte, que a cidade A seja x na equação e a cidade B seja y. Então, com isso, eu construo as duas equações e com o valor que eu tenho, que é de 200 mil, né? O sistema é composto de duas equações, então. Uma delas diz aqui, ó, que x mais y é igual a 200 mil, é o que diz o problema, né? Ou seja, a população da cidade A mais a população da cidade B é igual a 200 mil. Então, eu sei que a cidade A é x e a cidade B é y. Então, posso chamar isso de x mais y igual a 200 mil. Na outra equação, eu tenho x igual a 3y. Por que isso? Porque diz assim, ó, que a cidade a população dela é o triplo da população de y. Bom, mas então por que não está 3x igual a y, né? Pelo seguinte, porque você precisa 3 vezes a população de y para ser a população de x, né? A cidade A tem 3 vezes mais pessoas do que a cidade B. Mas eu preciso fazer 3 vezes a cidade B pelo seguinte, porque eu preciso de 3 vezes o valor de y para ser igual à população de x, que é 3 vezes maior, por isso que é x igual a 3y, né? Tá? Bom, então o que nós vamos fazer? O seguinte agora, tenho duas equações, eu monto o sistema de equações, tá? E aqui eu vou começar a fazer o meu cálculo, né? Bom, como é que eu faço esse cálculo? Nós vamos usar aqui o método da substituição, tá? Método da substituição. Existem 3 métodos, né? O da substituição, da adição e da comparação, mas nós vamos partir do método da substituição, que significa substituir uma variável de uma equação na segunda. Então, como aqui nessa equação eu já sei que o meu x, ó, x é igual a 3y, né? Então eu posso pegar esse 3y e na segunda equação colocar ele no lugar de x. Por quê? Porque está dizendo que o x vale 3y. Então nós vamos trocar aqui na segunda equação o x pelo 3y. Vamos fazer uma substituição, né? Porque está dizendo que o x vale 3y. Então no lugar desse x eu coloco 3y. Vamos lá. Então 3y mais y igual a 200 mil. Tá? Então eu fiz o seguinte. Eu peguei essa primeira equação aqui, né? E substituí esse valor no lugar de x na segunda equação, que é a qual eu vou trabalhar agora. Aquele x ali está aqui, ó. Né? Desculpa, y, tá? Aquele x está aqui agora, 3y, né? Bom, então 3y mais y. Esse y vale 1, então eu tenho 4y, né? Igual a 200 mil. A gente faz essa substituição para poder trabalhar com apenas uma incógnita, né? Então agora eu sei que aqui está multiplicando esse 4.000 ele vai passar dividindo o 200 mil, né? Então nós vamos encontrar aqui para y 50 mil, tá? 50 mil. 50 mil é o valor de y. Vamos voltar aqui em cima. Se a cidade B é y, então a cidade B tem 50 mil habitantes, né? 50 mil habitantes, tá? A cidade A é 3 vezes a mais do que a cidade B, né? Então a cidade A vai ter 150 mil habitantes, né? Porque a soma das duas populações resultam em 200 mil habitantes, tá? Então, dessa forma, eu consegui descobrir qual é o número populacional de cada cidade, tá certo? Vamos aí para o segundo exemplo agora.
Bom, pessoal, vamos para o segundo exemplo, segunda situação, né, que nós temos aí, tá? Diz aí no probleminha do exemplo 2 que uma pessoa foi fazer um pagamento de 140 reais e utilizou apenas notas de 20 e 5 reais, de 20 reais e de 5 reais para fazer o pagamento. E o pagamento foi de 140 reais e ele utilizou para isso 10 notas. E aí pede para descobrir quantas notas eram de 5 reais e quantas notas eram de 20 reais. Claro que a gente pode manipular esses números até descobrir isso aí. Mas pelo sistema de equações fica muito mais simples, né? Bom, o que eu tenho como informação? Diz ali, ó, eu vou chamar das notas de 20 reais, eu vou chamar de X, que é porque eu preciso determinar quantas notas são de 20. E as notas de 5 reais eu vou chamar de Y, tá? Eu quero descobrir quantas notas de 5 reais foram utilizadas. Bom, diz ali que as notas X de 20 reais mais as notas Y de 5 reais são 10 notas, então eu já tenho a primeira equação. Tá? As notas de 20 mais as notas de 5 dá 10 notas. Tá? Então essa é a equação que expressa o número de notas segundo o problema. Tá? Outra informação que dá no problema é o valor pago, que é 140. Bom, se cada nota, se o x vale o número de notas de 20, então se eu fizer 20x, eu vou conseguir determinar quantas notas de x eu usei aqui nos 20 reais, né? Mais 5y igual a 140. Esse valor expressa o total pago, né, nessa conta, tá? Por que 20x mais 5y? Bom, porque eu vou determinar quantas notas de 20 eu usei, mais quantas notas de 5 que eu usei para dar o 140. Por isso que tem que fazer 20 vezes x e 5 vezes y, tá? Porque aqui vai me determinar o valor que eu utilizei para descobrir esses 140 reais. Se foram 3 notas, né, se foram 5 notas, ele vai multiplicar pelo valor de 5 reais. Né? Por exemplo, 5 vezes 5, 25, 2 vezes 20, 40. 40 mais 25 vai dar 65, então não é um número maior, entendeu? Bom, então nós temos o seguinte sistema de equação. Ó, nós vamos utilizar aqui o mesmo método da substituição, né? Substituição, que é quando você substitui uma equação na outra. Então essa aqui é a minha primeira equação, a segunda equação. Bom, como que eu vou substituir se aqui não tem o x ou y isolado, né? Eu preciso isolar x ou y, eu que escolho. Posso pegar lá na primeira e passar o y para o outro lado, ó. X igual a y, aliás, igual a 10, tá? Menos o y. Por quê? Porque o y ele passou da esquerda para a direita, então ele precisa mudar esse sinal aqui para negativo, né? Então fica 10 menos y, tá? Agora eu retorno na segunda equação 20x mais 5y igual a 140 para substituir esse valor de x como eu fiz antes. Então agora o meu x é isso aqui, ó. Isso aqui é x, tá? Esse valor aqui. Então aqui na segunda equação, no lugar do x, eu vou pôr 10 menos y, porque está dizendo aqui que o x vale 10 menos y. Então nós vamos substituir. Tá? Vamos continuar aqui, ó. Vamos para cá. Tá? Então nós vamos ter assim, ó, 20x, ou seja, 20 vezes o valor de x, que agora é 10 menos y. Preciso pôr isso entre parênteses, tá? Porque são dois valores ali. Mais 5y igual a 140 reais. Agora eu vou resolver, porque eu tenho só uma incógnita y, né? O que eu tenho aqui? A multiplicação do 10 menos y significa que eu tenho que multiplicar 20 tanto pelo 10 como pelo menos y, né? Então 20 vezes 10 a gente vai ter 200, 20 vezes y menos 20y, tá? Multiplica pelos dois, aí mais 5y, copia o resto da equação, e aí a gente vai trabalhar agora aqui, ó. Incógnita y fica no lado esquerdo, né? Então menos 20y mais 5y. Quem não tem a incógnita y precisa ir para o lado direito, que é o caso do 200. Ele vai passar para cá. E aí ele é positivo aqui, ó, ele não tem sinal. Significa que ele vai ficar negativo. Então, menos 200. Agora vamos trabalhar os dois lados da equação.
20y negativo e 5y positivo. Bom, sinais diferentes, a gente subtrai os valores e permanece o sinal do maior. Então, entre os y vai ficar menos 15, né? Como se eu devesse 20 e pagasse 5. Fico devendo 15 ainda, y. Do outro lado, eu tenho 140 positivo e 200 negativo. É como se eu tivesse 140, mas devesse 200. Bom, se eu vou pagar, ainda vou ficar devendo 60. Por isso que ele vai ficar negativo lá, né? Sinal do maior. Ó. Subtrai, sinal do maior depois. Agora, o que acontece? Esse valor que está com y, ele está multiplicando, então ele precisa vir dividindo o menos 60, tá? E ele traz o sinal junto, porque aqui a operação que está invertendo não é a subtração, é a multiplicação para a divisão. Então esse sinal ele pertence ao número, tá? Então 60 dividido por 15, né? Nós vamos ter 4. 4. Menos com menos, mais. Vai ficar positivo, né? Positivo aqui, ó. Menos com menos, mais. Tá? Bom, então o valor de y, pessoal, é 4. Né? Voltando aqui para uma dessas equações, agora eu posso pegar qualquer uma das equações para descobrir quantas notas eram de cada. Qualquer uma delas. Sempre pego a mais simples. Então, no caso aqui é de cima, né? Diz que x mais y é igual a 10. Bom, se o y aqui é 4 que eu descobri, quem é x? 6. 6, né? Porque tem que dar 10. Então, a minha resposta aqui qual seria? Quantas notas x de x reais eu tenho? 6 notas. 6 notas, tá? Quantas notas eram de 5 reais? 4 notas. Tá? Podemos ver se está certo? Vamos ver. Se eu tenho 6 notas de 20 reais, 6 vezes 20, dá 120 reais, né? 6 vezes 20, 120 reais, tá? 5 vezes 4 notas de 5 reais, 20 reais. 120 reais mais 20 reais, 140 reais. Tá? Então tá certo. É isso aí, pessoal. Vocês vão tentar fazer isso no exemplo 13 e 4. Vocês já têm ali as equaçõezinhas prontas, tá? Não precisa pensar em montar as equações. Normalmente os problemas eu preciso montar essas equações e fazer o sistema. Mas nesses dois exemplos que vocês têm aí, vocês já têm as equações montadas aí para trabalhar. Tá certo? Leiam com atenção o problema e tentem resolver esses dois exemplos aí. Tá? Um grande abraço e bom trabalho.